meus amigos, não à toa a escolha deste livro para o review no dia de hoje. Estamos exatamente, não sei quando é que os amigos estarão assistindo a este review, mas estamos no dia 29 de setembro, véspera de eleições presidenciais que ocorrerão agora no domingo, e vejo que tratar deste tema, a relação entre a igreja e o Estado, até onde ela pode ocorrer, se ela pode ocorrer, é muito necessário esse tema ser tratado. E vejo não apenas muitos irmãos incorrendo em situações que não são bíblicas, pastores, líderes também incorrendo em erro e, por conseguinte, o erro é replicado quando ele é cometido pela liderança. Então, eu vejo muito necessário que seja levado até todos um tema de tamanha relevância para os dias atuais. E pastor R.C. Sproul sempre tem uma obra que vai tratar de forma ponderada todos os assuntos que ele levanta, e até hoje todas as suas obras são recomendadíssimas. Então, nada melhor do que pegar uma abordagem ponderada sobre um tema que é muito sensível. Eu já até tenho um review que trata deste assunto, que permeia sobre o Estado e a Igreja, que é esse livro aqui, ó, Teocracia e Tolerância, um estudo das controvérsias do calvinismo holandês de 1600 a 1650, de Douglas Nubbs. Mas não é dele que nós iremos falar aqui hoje não, mas se quiser também se inteirar um pouquinho mais sobre outra obra que trata deste assunto, essa aqui está disponível nos reviews mais abaixo aí, na listagem. Mas é sobre essa pequena obra, esse livreto, que nós iremos conversar agora. Como os cristãos devem se relacionar com o Estado? Vamos fazer já essa leitura da contracapa aqui, para ver o que a editora reservou para nós aqui sobre a obra. Deus chama os homens a honrarem as autoridades e governos, mas sabemos que essa não é uma tarefa simples. Será que esse princípio implica que os cristãos devem obedecer ao Estado indiscriminadamente, sem levar em conta quem governa ou quais os valores do governo? Será que a Igreja tem o papel de dizer como o Estado deve ser governado? E o Estado, por sua vez, pode determinar como a Igreja deve ser administrada? As respostas para essas perguntas não são simples. Neste volume, o Dr. Sproul examina a natureza e a missão do governo e orienta os cristãos sobre como lidar com o Estado e as autoridades, a desobediência civil e o abuso de autoridade. Aqui vem sendo traçado um pouco do perfil do pastor R.C. Sproul, que é identificado como Dr. Sproul, que viveu de 1939 a 2017. Foi ministro presbiteriano, fundador do Ministério Ligonier,
professor de teologia e autor de mais de 60 livros, vários deles publicados em português. Durante os mais de 40 anos de ministério no ensino acadêmico e na igreja, o Dr. Sproul se tornou conhecido por transmitir com clareza as verdades profundas e práticas da Palavra de Deus. É uma obra que possui apenas 60 páginas. Eu acho que o maior defeito dela é a pequena quantidade de páginas, porque a gente acaba de ler e acabou, não tem mais, já estava tão bom e interessante o conteúdo. Aqui, de início, pelo sumário, nós temos 6 pontos abordados pelo Dr. Sproul: força legal, obediência civil, a espada e as chaves, religião estabelecida, um instrumento do mal e desobediência civil. Aqui ele vai fazer um apanhado nesta obra. No primeiro capítulo, Força Legal, onde ele expressa de forma bem objetiva a questão de que o governo ele tem uma força legal de atuação que foi determinada por Deus. Vamos ver aqui alguns pontos que melhor nos esclarecem essa afirmação. Aqui, a fim de entendermos a relação entre a Igreja e o Estado com base numa perspectiva bíblica, devemos fazer algumas perguntas fundamentais. Há muitos tipos e estruturas diferentes de governo, mas qual é a essência, o princípio fundamental de governo? A resposta para esta pergunta é uma palavra: força. Governo é força, mas não é qualquer tipo de força, é força apoiada por estrutura oficial e legal. O governo é uma estrutura dotada legalmente do direito de usar a força para compelir seus cidadãos a fazerem certas coisas e não fazerem outras coisas. Se retirarmos a força legal de um governo, este é reduzido a simplesmente fazer sugestões. Então, aqui nós temos uma linha de defesa que ele faz, que essa força legal ela é determinada já por Deus, ela é concedida por Deus para que possa garantir os direitos de propriedade, tantos outros direitos que o Estado de segurança, da individualidade, que o Estado ele procura resguardar, como instrumento nas mãos de Deus, é claro. Agostinho ele fez uma observação de que o governo é um mal necessário, porque neste mundo de criaturas humanas caídas, nunca acharemos um governo moralmente perfeito. Olha Agostinho dando lição aqui para a nossa nação. A gente que procura, às vezes, adotar determinados políticos como acima do bem e do mal, como ídolos. E isso, por si só, já se caracteriza pecado. Todos os governos, não importando a estrutura que manifestem, são representantes da humanidade caída, porque governos são constituídos de pessoas pecaminosas. Afirmação de Agostinho, senão daqui a pouco eu estou apanhando também. A afirmação de Agostinho, mas eu chancelo essa afirmação dele. Todos sabemos que o governo humano pode ser corrupto. O pensamento de Agostinho era este: o governo em si mesmo é mau, mas é um mal necessário, e necessário porque o mal precisa ser restringido em nosso mundo. Então essa força legal, ela é permitida, ela é concedida
por Deus aos governantes para poder restringir a atuação do mal no meio da sociedade, por meio da força política, da força policial, de tudo isso em prol, em benefício da sociedade, como instrumentos de Deus. O meio de realizar esta restrição é o governo humano. À luz disso, Agostinho argumentou que o governo humano não era necessário antes da queda. Mas temos também Tomás de Aquino, que entra em um debate aqui, discordando de Agostinho neste ponto. Ele até viu um papel para o governo em administrar a divisão de trabalho que alguém poderia imaginar numa hipotética criação não caída. Tomás de Aquino concordava que o propósito primário do governo era restringir o mal. Tanto para ele quanto para Agostinho, o propósito primário pelo qual o governo fora instituído era exercer restrição do mal humano e preservar a própria possibilidade de existência humana. Portanto, o primeiro dever do governo é proteger as pessoas do mal, bem como preservar e manter a vida humana. Aqui nós temos outro papel, discorrendo já daquilo que eu havia falado, dentro dessa força legal. O papel que o governo cumpre é proteger a propriedade humana, como eu havia falado, e um papel final do governo é regular acordos, sustentar contratos e garantir balanças e pesos justos. Aqui nós já podemos ter uma noção do que esse capítulo 1 aborda. Aqui no capítulo 2 nós temos obediência civil. Queremos que as pessoas nos deem poder e direitos. Odiamos receber ordens. Essa é a nossa natureza. Em contraste com o tema do capítulo, que é a obediência civil. Para entendermos por que devemos examinar a explicação do Novo Testamento quanto à função original do governo instituído por Deus, este assunto é abordado claramente pelo apóstolo Paulo em Romanos 13. Romanos 13 começa. Esse livro todo ele é baseado nesse texto de Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Aqui, Paulo começa este estudo do governo com um mandamento apostólico para que todos se sujeitem às autoridades governantes. Isto estabelece uma base para a obediência civil cristã. Nós devemos ser modelo de obediência civil. A Bíblia ela vem discorrendo vários pontos sobre ética cristã. Aqui, mais à frente, nós temos uma abordagem interessante que também vem com o ensinamento de Pedro. Aqui, Paulo começa a apresentar seu argumento por dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Pedro afirma isto de outra maneira. Ele nos diz que nos submetamos às autoridades terrenas por causa do Senhor. 1 Pedro 2,13. Isso significa que se não mostro nenhum respeito para com uma pessoa que Deus colocou como autoridade entre mim e Ele mesmo, meu desrespeito vai além dessa pessoa e chega até Deus como aquele que dá autoridade. Então, qualquer autoridade que eu tenha em alguma área da minha vida é autoridade derivada, designada, delegada. Não é intrínseca, mas extrínseca. É dada por aquele que possui autoridade inerente. Então, aqui nós até podemos pensar, mas e quando ocorre um golpe de Estado? E quando alguns tiranos usurpam o poder? É permissão de Deus. Ele tem um propósito para tudo aqui nesta terra,
cada ato praticado pelo tirano, cada ato ele vai responder, não vai ser impune. Pode passar longo tempo, longo período de impunidade, mas a impunidade diante de Deus ela não ocorrerá. Então, e o que ele estará fazendo que for errado, fora dos conceitos e preceitos e ensinamentos bíblicos, ele está agindo em desobediência. Permissão de Deus que o homem também atue de forma rebelde, de forma não só os governantes, como todo cidadão, até que sofre as penas do Estado, atua de forma rebelde e fora dos preceitos bíblicos. Então o governante também não estaria fora de uma atuação rebelde, caída já da natureza humana. Então a gente tem que ter certa sabedoria e ponderação do que o ensino aqui ele está tentando trazer até nós. Ele diz, Dr. Sproul, que nós somos chamados a respeitar, honrar, orar por e estar em submissão às nossas autoridades terrenas. Mas no momento em que exaltamos a autoridade terrena acima da autoridade de Cristo, pecamos e cometemos traição contra o Rei dos Reis. Sua autoridade é superior à autoridade do presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. Fica a dica, hein? Ou do rei da Espanha ou de qualquer governante em qualquer outro lugar. Aqui, infelizmente, nós temos visto muitos irmãos caindo no pecado da idolatria. Então, a gente tem que ter muita ponderação na forma de se expressar, na forma de defender e na forma de que a gente trata determinados governantes. Então, mais à frente aqui vai entrar já no lado oposto. Se você não gosta do presidente do seu país, lembre-se de que aquele que deu o voto decisivo na eleição presidencial foi o Deus Todo-Poderoso. É claro que Deus não sanciona ou endossa tudo que o presidente faz, nem outorga autoridade ao presidente e lhe diz: vá em frente e governe estas pessoas como você quiser. Todo rei está sujeito às leis de Deus e será julgado de acordo com elas. Pode acontecer que o governante seja totalmente ímpio, mas por razões que somente Deus conhece, ele coloca tal governante na posição de autoridade. Aí ele vem até mais à frente e diz: obviamente, isto suscita a pergunta: é lícito rebelar-se contra o governo designado? Consideraremos esta pergunta no capítulo 6, mas por enquanto devemos notar que precisamos nos guardar de envolver-nos em desobediência civil ilícita sem justa causa. Então, vamos mais à frente, já no capítulo 3 aqui, a espada e as chaves. Esse capítulo aqui, ele inicia falando que mesmo em Israel, uma nação teocrática, havia uma distinção entre o papel do sacerdote e o papel do rei. Nós vimos claramente já na ação do primeiro rei em Israel, que foi Saul, que em desobediência à determinação de Deus, ele não esperou o profeta Samuel para poder fazer um sacrifício, ele já pegou por causa da insatisfação do exército, da insatisfação de todos presentes, tomou a frente e fez os sacrifícios, usurpando o papel do sacerdote, e foi devidamente repreendido pelo sacerdote, quando o sacerdote chegou, e repreendido por Deus, pelo seu ato de desobediência. Então, nem em Israel, que era uma teocracia, existiam limites, não era terra sem lei para o governante fazer o que ele bem entendesse. Aqui mais à frente, sobre esse tema desse capítulo, a espada e as chaves. A espada, ele traz no sentido de que a espada fica na mão do Estado,
para exercer a força, o controle sobre a população, mas as chaves ficam na mão dos sacerdotes, na mão da igreja, que as chaves é o quê? As chaves de acesso à salvação. As chaves aqui são pertinentes a coisas espirituais. Aqui, uma coisa importante que devemos notar é que o poder da espada não é dado à igreja. A missão da igreja não se move em direção à coerção ou ao conflito militar. O emblema do cristianismo é a cruz. Aqui, o fato de que o Estado possui o poder da espada é o fundamento bíblico para o ponto de vista cristão clássico da teoria da guerra justa. Então, para aquelas situações em que o Estado ele usa da força e o cristão, por exemplo, faça parte de um exército, eu fui do exército brasileiro durante 14 anos, que um cristão que faça parte de um exército possa exercer a sua função com tranquilidade, entrar em combate por uma guerra justa, para repelir uma injusta agressão. Capítulo 4. Rebelião estabelecida. Aqui nós temos que o estabelecimento existe quando uma igreja é sustentada por impostos do Estado e tem direitos exclusivos sobre seus competidores. Esta igreja, chamada Igreja Estabelecida, desfruta do favor e proteção particulares do governo. Exemplos históricos incluem a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Luterana na Alemanha e a Igreja Reformada na Escócia, ou a Igreja Luterana da Suécia. Então, aqui é a religião estabelecida quando a religião verdadeiramente ela está misturada com o Estado. Nós tivemos alguns governantes que implementaram realmente preceitos cristãos, como Kuyper na Holanda, e fizeram realizações que ficaram como exemplo para muitas sociedades, mas só que cada sociedade teve a sua peculiaridade, não foi nesses termos de uma mistura plena de religião e Estado, mas é um exemplo onde isso aconteceu recentemente. O último parágrafo é muito interessante. O reino de Deus não é edificado por um decreto da parte de um imperador ou pela força de um exército, é edificado por um único meio, a proclamação do Evangelho. Este é o poder que Deus ordenou para edificar a sua igreja, não o poder da espada. E como cristãos continuaremos a colocar nossa esperança neste poder, e somente neste poder. Capítulo 5. O instrumento de mal. Os cristãos têm, às vezes, a tendência de misturar sua devoção religiosa com um estilo de superpatriotismo. E tô vendo muita semelhança aqui com o nosso país, a gente tem que vigiar. Alguns cobrem a bandeira nacional com a bandeira de Cristo, supondo que Deus está sempre do nosso lado. Entretanto, não importando onde vivamos, nossa primeira lealdade é ao nosso Rei e ao reino celestial ao qual pertencemos. E, além disso, temos de entender que, seja a Alemanha, Babilônia, Roma, Brasília ou Estados Unidos, qualquer governo pode ser corrompido. Então, eu, particularmente, como eu sou do Ministério Público Federal e constantemente tenho contato com casos de corrupção, e principalmente muitos corruptores levam título de pastor, de irmãos. Então a gente tem que ser muito sábio na hora de levantar certas bandeiras, como que estejam acima do bem e do mal. Então tenhamos muita sabedoria e ponderação. A história recente tem fornecido vários exemplos dolorosos da demonização do Estado. Aqui é quando certos governantes são verdadeiros instrumentos do inimigo na perseguição, na execução de propósitos totalmente distantes daqueles que Deus gostaria que
os governantes atingissem e executassem quando da assunção ao poder. Temos aqui, né, o exemplo da Segunda Guerra Mundial com o nazismo e outros tantos como Joseph Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China. Primeiramente, já estabelecemos que a função primária do governo, conforme ordenado por Deus, é proteger, sustentar e manter a santidade na vida humana. Quando o governo se envolve em genocídio, como vimos na Alemanha, na Rússia Soviética e no Iraque, esses governos se tornam servos do inimigo, porque destroem a vida humana sem uma causa justa. Então, eles saem dos propósitos de Deus, como eu já havia falado. Vamos agora ao capítulo 6, Desobediência Civil. Uma lição maravilhosa sobre a responsabilidade do cristão perante o Estado pode ser achada numa passagem surpreendente da Bíblia. Talvez você já conheça bem a história de Natal, registrada em Lucas 2. Aqui foi a questão de que Maria e José se dirigiram para fazer o recenseamento, obedecendo uma determinação de José Augusto, um decreto de José Augusto, mas cumpriu ali José a determinação do Estado, independentemente dos riscos que haveria com a sua esposa grávida, podendo, de repente, acontecer uma infelicidade, mas ele foi e se propôs a cumprir a determinação do Estado ali, para poder participar do recenseamento. Aqui, já finalizando a obra, nós temos o autor nos trazendo o seguinte texto, que de fato a ética é repetida tão frequentemente na Escritura que poderíamos facilmente chegar à conclusão de que devemos sempre obedecer aos magistrados civis. Como veremos, isto não é verdade, mas a ênfase predominante na Escritura é a de que os cristãos devem procurar ser obedientes ao governo sempre que for possível. Aí ele traz um exemplo que ocorreu em Atos 4, onde Pedro e João estavam proclamando o Evangelho e obtendo grandes resultados, e o Sinédrio chamou eles e determinou que eles se calassem. Mas eles não se calaram, porque se eles realmente tivessem obedecido a ordem do Sinédrio, provavelmente nós não estaríamos hoje falando de Cristo. Então, é um exemplo bem claro de ocasiões em que a desobediência civil ela é pertinente. Aqui nós temos, visto que o assunto de desobediência civil é complicada, é muito importante que sejamos especialistas nos princípios básicos concernentes à relação igreja e Estado, como Paulo diz em Romano 13. Devemos ser submissos às autoridades que são colocadas sobre nós, porque o seu poder é um poder derivado, dado por Deus mesmo. Este é o princípio da obediência civil. Mas quando essas autoridades nos ordenam fazer algo que Deus proíbe ou nos proíbe de fazer algo que Deus ordena, devemos obedecer a Deus e não às autoridades terrenas. Então aqui nós temos essa pequena, mas relevante e excelente obra que vale a pena você dar um toque aí no seu professor da EBD, de repente, presentear o seu pastor, fazer sugestão de estudo nos pequenos grupos, porque é um tema muito atual e necessário para que possamos ser cristãos com atitudes corretas, não fazendo algo que vai dar um mau testemunho, quando nós devemos ser sal. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, gostaria de convidar a se inscreverem, deixar o seu comentário do que achou desta obra, se já teve alguma experiência com ela, que comente aí também. Compartilhe o que você tem vivido e visto sobre a atuação do Estado junto à igreja, o que você tem de experiência também quanto a este tema polêmico, tá bom? E fico
muito feliz de ter trazido mais uma obra relevante aqui para o público cristão. E fiquem todos na paz de Cristo. Até o nosso próximo encontro.